Como eu trabalho com psicanálise há cerca de 40 a 35, 30 anos, por aí, me interessa poder falar da psicanálise, né? Do que eu faço, daquilo com o qual eu trabalho. Bom, existem inúmeros psicanalistas que já falaram sobre a psicanálise. Sobre a psicanálise já falaram psicanalista e muita gente, porque ela se transformou em referência no trato com os problemas mentais e, mais ainda, no trato com a própria vida. Então, nesse sentido, a psicanálise é objeto da fala de muita gente, cada um entende do jeito que ele pode aquilo que ele chama de psicanálise. Até dizendo que sem nada disso, ou não entendo muito bem essa coisa. Mas antes de mais nada, eu diria que psicanálise é uma terapêutica, é uma terapia. Se ela não for terapia, então, para que ela serve? Para discussões teóricas, para discussões de conceito, para discussões sobre ideias e pensamentos? Não. A psicanálise tem um objetivo terapêutico. E terapêutico no sentido de mudar, de transformar a pessoa. Esse é o propósito. Uma outra coisa é se isso vai ser feito e de que modo isso vai ser feito. Para isso, a psicanálise tem uma técnica que é própria e, num certo sentido, uma técnica que valeu para Freud descobrir uma série de paisagens mentais, uma série de situações clínicas que ele pôde desenvolver muito bem nos seus escritos, iniciando a explicação ou o ensino daquilo que é psicanálise. Ou seja, o fundador, a psicanálise tem esse projeto. O fundador da psicanálise escreveu sobre ela. E escreveu vários textos sobre ela, né? Explicando, dizendo porquê de um conceito, porquê de outro, o porquê da terapia, né? Como é que funciona, né? Tudo isso. Coisa que isso nunca foi feito com nenhum tipo ou doutrina de pensamento. No processo terapêutico, existe um propósito definido, nem sempre citado, mas um propósito definido de conversar, de tratar das coisas sobre as quais o paciente desconhece. Quer dizer, nesse sentido, a psicanálise é um trabalho que lida com o desconhecido na vida do sujeito que a procura. Ou seja,
de um certo modo, o sujeito que vai falar, ou vai se tratar, ele vai falar das coisas que ele desconhece. Ele vive uma série de coisas dentro dele, uma série de sensações, uma série de sentimentos e emoções que o perturbam. E no processo analítico, ele irá tratar disso com o seu analista. O propósito é esse. Mas isso quer dizer que o sujeito que procura ajuda psicanalítica está disponível para falar dessas coisas que estão escondidas dentro dele, do estranho que se encontra dentro dele? Claro que não, né? O sujeito procura a um analista sem saber o que está acontecendo com ele. Ele sabe ou tem uma leve noção de que existe sofrimento, de que ele está sofrendo, mas ele não tem nenhuma ideia de como é que esse sofrimento aconteceu ou acontece na sua vida. E para isso, para falar do seu sofrimento, ele tem impedimentos, ele tem resistência. Então, em todo o processo analítico, o que está presente é um propósito de falar de coisas desconhecidas, que ele não sabe o que é, e, ao mesmo tempo, uma resistência. Esse foi o nome que Freud cunhou, que impede esse falar, ou essa localização, ou esse conhecimento. Quer dizer, a psicanálise lida com a tentativa de conhecer e com a recusa de conhecer. No entreveiro dessas duas forças, a força que busca o conhecimento e a força que busca impedir o conhecimento, nesse entreveiro é que se dá o processo analítico. E isso quer dizer que o analista pretende ou tem o propósito de remover esses impedimentos ao conhecimento que todos nós temos, inclusive o próprio analista, né? Essa é uma situação delicada, porque aquilo que alimenta a resistência ao conhecimento de si mesmo está inscrito na identidade da pessoa, faz parte do sujeito e, portanto, se faz parte do sujeito, torna-se problemático qualquer tentativa, ainda que ilusória, de retirar essa parte problemática, essa parte impeditiva ao conhecimento do sujeito. Mas nós não podemos remover
mas podemos descobri-la quando é possível e gradativamente, porque o sujeito tem aquela parte que é a resistência ao saber como algo que pertence a ele e da qual ele procura manter, porque faz parte da sua própria vida. Então, todo processo psicanalítico envolve uma luta do saber e com o contra-saber. Aquilo que interfere no processo de descoberta para o qual a psicanálise está teoricamente voltada. Mas isso é desejo? A resistência é desejo? A resistência é vontade? Então, o sujeito não quer abdicar disso. E, nesta circunstância, ele encontra elementos que fazem parte da vida psíquica do analista que também não quer. Então, de uma certa forma, em certos momentos, a psicanálise pode se configurar como um conluio de duas pessoas que não querem descobrir as coisas que estão atuando na vida pessoal do paciente. Mas aquilo que a gente chama de resistência não se limita ao enfrentamento, ao confronto e ao impedimento. Envolve uma série de aspectos. E um desses aspectos que eu gostaria de citar é o descompromisso. O sujeito, quando vem à procura de uma análise, ele já está comprometido com uma série de coisas dentro dele. Inclusive, comprometido com o descompromisso com um processo de conhecimento, com a possibilidade de conhecimento. Ele está comprometido muitas vezes com o prazer que lhe dá o impedimento ao conhecer, o impedimento ao descobrir. E o que a gente vê nessa circunstância é um sujeito que está, se a gente puder oferecer uma imagem, boiando pela vida, né? Em meio à circunstância em que se encontra, sem avaliar nada daquilo que ele vive. Ou então, ele já vem com determinadas prerrogativas estabelecidas daquilo que ele aprendeu ao longo da vida. Por exemplo, ele aprendeu que as pessoas velhas, as pessoas idosas são maldosas, são más, né? E ele traz essa aprendizagem, ele traz consigo e coloca isso em funcionamento nos mais diversos momentos da sua vida, onde ele precisa lidar com uma pessoa mais velha. A gente encontra, por exemplo, exemplos e mais exemplos de pessoas que, diante dos mais velhos, se sente incapacitado.
Quer dizer, eu diria, o sujeito emborca, né? O sujeito vive diante da figura do mais velho num estado de precariedade e até de inferioridade. Isso é um drama que se apresenta no processo psicanalítico de um modo muito frequente, né? Eu diria que em todos os processos de análise é, de um certo modo, uma busca, uma tentativa de lidar com essa condição, com esse enfrentamento, com essas dificuldades que o sujeito tem de poder reconhecer no mais velho uma pessoa que sofre, uma pessoa que tem dificuldade. Para todos os efeitos, diante dessa circunstância, ele se coloca como o único sofredor, o único que tem problema, o único que tem dificuldade, e que os mais velhos já resolveram todos os seus problemas. Essa visão idealizada da velhice é uma visão que mantém o sujeito num estado de desconhecimento e de ignorância em relação às pessoas, porque o tempo todo na vida ele vai ter que lidar com alguém que veio antes dele, que é uma pessoa mais idosa, mais ou menos idosa, é uma pessoa que pode até saber mais do que ele, mas essa pessoa não é alguém sem problema, sem dificuldade, não é uma pessoa que não sofre, é uma pessoa que sofre do mesmo modo e até mais do que uma pessoa mais nova, do que um mais jovem. E diante dessa circunstância, se torna difícil para o mais novo, para o mais jovem, se localizar melhor diante do sofrimento do outro. E isso aparece tanto na relação que ele tem com o mais velho, como o mais novo também. Quer dizer, com o mais velho, ele acha que o mais velho sabe tudo, que adivinha até pensamentos em muitos momentos, né? E diante do qual ele até se envergonha de manifestar o seu saber. E essa é uma das maiores dificuldades que boa parte das pessoas vivem. Porque sem poder manifestar o saber, porque para todos os efeitos o seu saber é um saber ridículo, é um saber que não vale a pena ser considerado, ele fica impossibilitado de trocar experiência, de trocar ideias com a outra pessoa. E nesse sentido, esse é um fator dinâmico para impedir o conhecimento. O conhecimento, para todos os efeitos, ele só é possível se o sujeito se localiza razoavelmente diante do seu saber e diante do seu não saber. Se esse saber é encarado por ele como algo ridículo, feio,
inconfessável, do qual ele inclusive se envergonha, como é que ele vai poder colocar em pauta o seu saber? E isso não é dúvida. O sujeito não tem dúvida a respeito porque o dúvida é uma experiência muito leve. O sujeito tem dúvida, ele tira a dúvida colocando em pauta ou expressando aquilo que ele sabe ou aquilo que ele não sabe. Não. Ele está condenado a não poder reconhecer o seu próprio saber. Porque ele vê no seu próprio saber uma configuração, uma avaliação, um sentido altamente negativo. Daí o fato de que, para saber alguma coisa, a gente precisa saber que não sabe, que desconhece. E que esse desconhecimento não é necessariamente algo de inferior, algo de feio, algo de deplorável. Não. Mas não é assim que a pessoa encara a condição de reconhecer aquilo que ele não sabe. E isso se junta àquele processo de depreciação daquilo que ele sabe. Ora, o ato de depreciação àquilo que a gente sabe é um impedimento ao saber. Então, o saber só vale quando a gente produz uma operação adicional ao saber, que é saber e saber que sabe. Quantas pessoas vivem nessa condição de um modo altamente desfavorável e sofrido? Porque, para todos os efeitos, o que ele sabe não conta, não pode ser considerado, não pode ser valorizado. Se o saber que a gente sabe não é valorizado, esse saber fica definido num estado de impedimento à possibilidade do saber. E, em muitos casos, isso contamina completamente a própria representação do sujeito. Quer dizer, o sujeito que sabe um saber que não vale nada. E quando o sujeito se encontra nessa circunstância, o caminho para o impedimento à vida, ao viver, é muito grande. Por quê? Ele vive num estado de condenação, de crítica, de desqualificação de todo o saber que ele possui. E olha que esta circunstância se encontra no âmago de todo o processo analítico. E muitas vezes isso não é, ou quase sempre, isso não termina não sendo tratado, porque se encontra num estado
tão escondido que o sujeito não consegue descobrir aquilo que ele está fazendo com o seu saber e com ele. E uma das grandes perguntas do processo analítico é exatamente essa. O que aquele sujeito que nos procura anda fazendo com ele? Anda fazendo com o seu valor pessoal. Bom, esse é apenas uma parte daquilo com o qual o processo analítico se depara, né? Meu nome é Amaury Oliveira Tavares e trabalho com psicanálise, psiquiatria, como vocês já devem saber, há cerca de 50 anos. Muito obrigado e até a próxima.